Vocês aqui é 60. E eu coloquei aqui duas turmas, tá? Tem duas turmas aqui. Então, dessas duas turmas, se a gente juntar todo mundo aqui, dá mais de 100 alunos. Desses 100 alunos aqui, sabe quantos que participou do fórum? É. Dois. E quem participou do fórum foi perguntando dúvida. Teve um lá que perguntou de um link que estava com problema na apostila que era para fazer o download lá do consultório, né? Aí eu mandei lá para a Kelly, arrumou na apostila, atualizou a apostila, corrigiu. O outro problema lá, teve um que me perguntou sobre se podia usar lá a Procedure, né? Na hora de criar a Procedure, se pode usar aqueles dois tipos de delimiter lá, né? Aí eu falei para ele que você pode usar os dois tipos de delimiter. Então, essas são dúvidas que todos os alunos poderiam ter, né? Sim. Igual essa do link que estava com problema lá, eu acho que eu recebi uns 8 e-mail. Aí, se você passa lá pelo fórum, não, o professor já falou que nem precisa de eu perguntar isso, né? Então, assim, a gente tem que usar todas as ferramentas, olhar o fórum, participar do Correio Tech, né? Eu entendo que não dá para entrar na reunião síncrona toda vez. Eu entendo isso. Muita gente E o trabalha à aluno noite. de ele trabalha, estuda e muitas vezes ele não está no mesmo tempo, né, professor? Tipo, É, a gente esquece, aí vai conseguir fazer, por exemplo, TI no final de semana, então acaba assim que não está no mesmo tempo, né? Então é, é, isso às vezes igual, né? A pessoa já está cansada, né? Quando trabalhou a semana inteira, o dia inteiro, chegou tarde em casa. Aí ele tem que dormir porque no outro dia tem que trabalhar cedo ou tem que cuidar da família, né? Aí por isso tem a gravação para assistir também, né? é, Bom, vou compartilhar minha tela aqui. E ó, vocês podem ir perguntando as coisas, tá? A gente pode. Não é porque eu tô falando aqui, compartilhando a tela, que vocês não precisam ficar mudos aí, não, tá? Caso alguém queira falar e não tem, pode mandar no chat aí que eu respondo, tá? Então, ó, eu fiz uma apresentação pequena aqui da Agenda 1 para poder auxiliar vocês, tá? Vocês preferem que deixe assim ou põe a tela inteira? Se eu colocar a tela inteira aqui, eu não enxergar o que vocês estão falando. Que aqui eu consigo ver. Tá muito pequena a tela? assim tá bom, eu acho. Para Tá mim bom? tá. Tá bom para todo mundo, pessoal? Para mim tá bom também. Ah, então, dá até para aumentar aqui um pouco. Aí. Então, a gente vai começar a agenda 01, que é de banco de dados, né? Linguagem estruturada, trabalhando então com procedures ou procedimentos no banco de dados MySQL. É, Antes de começar, todo mundo aqui sabe configurar uma conexão com o Workbench? Sim, Sim. sim. Só vamos relembrar aqui então rapidinho, porque vai que tem alguém que está com dificuldade, né? Então aqui eu uso o USB Web Server aqui porque eu acho ele mais rápido, tá? Então aí já iniciei ele aqui. Lembrando, a gente tem que sempre verificar qual que é a porta de conexão dele aqui, né? Alguns vêm com 3306, outros 3307, que no caso o meu tá 3307. Esse aqui é o Workbench.
Então, aqui eu já tenho uma conexão, ó. Tá? E para a gente criar a conexão, a SQL Workbench, né? A gente clica aqui, maisinho aqui, do MySQL Connection, né? Standard TCP/IP, no nosso caso aqui, que a gente está usando localhost, né? E você pode usar aqui, ó, hostname 127.0.0.1 ou localhost também dá certo. Altera a porta para 3307. No meu caso aqui, do USB Web Server, né? O usuário é root e a senha USBW, tá? Testa a conexão aqui, USBW, ponha para salvar. Aqui, caso. Aí, tive que mudar ali para localhost, tá? Aí não pode esquecer de colocar o nome aqui. E aí você conecta então com o banco de dados, tá? E aqui vocês vão fazer as atividades. Um ponto importante aí sobre a entrega das atividades, que eu quero falar antes de começar sobre o assunto da aula, tem muita gente que faz o código, por exemplo, da Procedure e manda só o código. E se a gente abrir a atividade, o que que ela fala lá na atividade, ó? Ela fala o seguinte, ó. Que você deve evidenciar que você executou o código ou a Procedure. E como que você evidencia isso? Vamos abrir aqui a atividade, o cenário da agenda 1. Então, você vai evidenciar através de um print do que? Você vai dar um select dentro do seu banco de dados antes da execução da procedure e vai dar um select após a execução da procedure. Por quê? Porque aí, por exemplo, no exercício 1, que pede para você atualizar o valor, o aumento, né, do imóvel, eu preciso ver qual que era o valor que estava antes nele. Então, se era lá 100 mil e você aplicou 10% de aumento, eu tenho que ver que ele mudou para 110 mil. Então, isso você vai evidenciar. E tem gente que, às vezes, me manda só o código ou manda só o print inicial, tá? Ficou claro isso? Professor, se a gente tira faz a captura de tela antes do Isso, aumento, tá lá. isso. Aí depois, quando executar, vai lá e tira outra captura, aí tudo bem. Isso, Coloca lá. exatamente. Aí, quando eu Certo. falo select, por exemplo, você deu lá um select que mostra o valor do apartamento, certo?
Aí tá lá certo. o apartamento com 100 mil reais. Aí você executou o procedimento, ele alterou o apartamento por preço de 110 mil. Aí você vai lá, faz um select no apartamento de novo, mostrando o valor que ele mudou para 110 mil. Certo. Ou você pode colocar dentro da procedure o select, que ele, quando você executar a procedure, ele já faz o select já dentro dele, entendeu? Ele faz a alteração e faz o select dentro dele. Ô, professor, e aí coloca tudo num arquivo do Word, esses prints de Isso, tela? pode colocar tudo dentro do Word. Ok. É até melhor para mim. Tem gente que manda dentro daquela pasta zipada, né? E manda tudo meio bagunçado. E para mim é mais fácil no Word, se puder mandar, tá? Ok. Bom, então vamos lá. Quais são os objetivos da aula? Entender o conceito de procedure e sua importância no MySQL. Entender a sintaxe de criação e execução. Diferenciar os tipos in, out, out. E a utilização de variáveis locais e de seção dentro de uma procedure. Tá? Então, uma story procedure, ou procedimento, traduzindo para o português, é quando nós temos um conjunto de comandos SQL e eles ficam armazenados dentro de um servidor. E eles podem ser executados de forma repetitiva e padronizada. Então, quando você tem uma rotina que você precisa executar ele várias vezes dentro de um banco de dados, nós podemos criar então esses procedimentos, tá? Então, por exemplo, você sempre, todo mês, dentro do banco de dados, você precisa atualizar o valor de uma consulta de um médico, por exemplo, um sistema hospitalar. Ah, eu preciso alterar o valor de um procedimento médico ou de uma agência de veículos. A gente sempre precisa alterar lá o valor do veículo e eu sempre atualizo com porcentagem. Você cria uma procedure, tá? Ficou claro para que serve uma procedure? Ficou assim. Beleza. Então, dentro dos conceitos aí da procedure, a gente tem aí três características importantes, que é ela tem um nome próprio que a gente deve declarar quando cria, tá? Ela precisa receber parâmetros, então ela pode receber parâmetros, e dentro de uma chamada, de uma única chamada, a gente pode executar múltiplos comandos. Então, dentro de uma procedure só, a gente pode criar várias rotinas, né? Dentro da mesma procedure. Quando que nós vamos usar ela? Quando precisamos de trabalhar com processamento repetitivo. E quando esses processamentos repetitivos, eles usam operações que têm um padrão. Então, atualizar o preço de um veículo todo mês é um padrão. Atualizar o salário de um funcionário todo mês é um padrão. Então, ele não muda. Tá? A única coisa que muda nesses casos é a porcentagem que você vai passar. E isso você vai passar por parâmetro. Todos vocês entendem o que é passagem por parâmetro na programação? Quando a gente chama uma função, um procedimento, a gente vai passar um valor para ele. E ele vai receber esse valor e ele vai manipular esse valor. A gente vai ver isso com mais clareza na hora que chegar aqui nos exemplos de código, tá? E como
nós estamos usando a Procedure, isso vai reduzir o tráfego entre a aplicação e o banco de dados. Por quê? Então, se eu pegar aqui um exemplo de um procedimento, ó, pegar aqui na página 7. 7 não, 12. Então, esse procedimento aqui, por exemplo, ele conta a quantidade de produtos que eu tenho na tabela produto. Um exemplo. Imagina toda vez que você for tirar um relatório, você tem um sistema lá, e dentro do sistema você precisa de usar 5 vezes em diferentes lugares a contagem de produtos. Aí todas as vezes você vai ter que digitar lá no seu programa lá, select, count, asterisco, into quantidade, from produto. Não é muito mais fácil você digitar lá cal, verificar, underline quantidade de produtos? Entenderam a diferença? Ao invés de eu digitar todo o meu select, eu já tenho ele pronto, eu simplesmente chamo o procedimento. Isso evita o quê? Tráfego intenso entre o seu aplicativo, o seu software e o banco de dados, tá? Ficou claro isso, pessoal? Que você reduz o trabalho? Professor, e quando você substitui, que nem no segundo exercício, fez a venda Hum. do apartamento, aqueles dados antigos, eles são apagados nesse procedimento ou não? Sim, são apagados. E aí você perde o histórico do antigo dono? E aí, o que que você tem que fazer, então? Se você quer manter o histórico, você precisa de uma tabela que vai armazenar o histórico, entendeu? Se você quer armazenar o histórico do imóvel, vamos chamar assim, né? Como se fosse uma escritura. A escritura de papel lá tem, né? O fulano de tal passou para ciclano de tal, né? E fica armazenado todo o histórico. É igual um sistema. Você tem um sistema, você quer saber tudo que aconteceu dentro de um sistema. Você tem que ter uma tabela de log. Vai gravar tudo o que foi feito dentro do sistema. Então, assim, você só vai fazer isso se realmente for preciso, porque isso vai causar um grande volume de dados, tá? E aí pode correr o risco de seu sistema ficar pesado. Então, se Sim. você achar que ali dentro das transações imobiliárias ali é importante armazenar o histórico do imóvel, aí você cria uma tabela histórico que armazena, por exemplo, quem foi o vendedor, quem foi o comprador, o ano, né, da venda, valor, né, os dados da transação. Entendeu? É, isso é só quando é para substituir os dados, que tem contagem, essas coisas não tem necessidade, né? Não, contagem não. O que que muda os dados? É o update e o delete, né? Que Porque o nem insert você tem. o valor também, quando você coloca a porcentagem aí, dá o update, o valor antigo você perde. Sim, muda o valor. E aí você querer mais tarde saber quanto era, você não tem esse dado. Não, só se você tiver uma tabela que armazenou o dado antes de atualizar. Entendi, Entendeu? entendi. Toda vez que você dá um update e um delete, ele muda de valor. Ele perde o valor, né? Antigo. Tá?
Por isso que quando a gente faz um sistema, você tem que sempre colocar lá aquele, tipo, alert, né? Tem certeza que deseja alterar os dados? Tem certeza que deseja apagar os dados? Vamos lá. Ramiro, professor, passagem por parâmetro é como se fosse uma passagem de valor por uma passagem de referência? Ó, vamos chegar lá, tá? Vamos continuar aqui que eu já explico melhor. E aí, se eu não te responder direito, você me cobra de novo, tá? Até aqui ficou alguma dúvida? Então, vamos falar sobre as vantagens de se usar Procedure, né? Então, como eu já expliquei, você tem um menor tráfego de dados na rede porque você evita de ficar utilizando o mesmo código várias vezes. Portanto, você não tem o reuso, você consegue fazer o reuso do código, que seria só utilizando a chamada do procedimento. Com isso, você tem melhor desempenho em operações complexas, quando você tem aí várias rotinas para serem executadas, e ele também facilita a manutenção e atualização. Olha só, imagina que você tem um sistema lá, igual eu falei para vocês, que dentro do sistema você tem 5 lugares do sistema que precisa contar a quantidade de produto. Aí, ao invés de você fazer um procedimento, você foi lá na programação e digitou lá o select, count, produto, para ele contar a quantidade de produto. O que você vai ter que fazer caso você precisa mudar esse select? Você vai ter que ir nas 5 etapas ali do código do seu software e mudar todo o SQL dele. Se você tem a Procedure, você muda uma vez só na Procedure. Isso é muito importante. Você facilita a sua manutenção do código, tá? Entenderam isso? Sim. Perfeito. Mas ele tem as suas desvantagens. Aqui isso aqui eu falo que não é desvantagem, né? Porque você precisa ter um conhecimento avançado de SQL, porque ali você já vai estar trabalhando com variável, tudo mais. Vocês que já estão já no terceiro módulo, vocês estão vendo já que é um estudo bem avançado em comparação com quando vocês começaram a estudar banco de dados. Um problema é que ele pode ser acessado por quem tem acesso ao banco. Então, a consulta ela já não fica mais no código-fonte do sistema, e sim dentro do banco de dados. E para você manipular, depende de um sistema gerenciador de banco de dados específico, no caso, por exemplo, a gente está usando o Workbench, né? Então, essas são algumas das desvantagens aí dele. Para a gente criar, né, o procedimento, então a gente tem que colocar o delimitador, que é para iniciar o código. Aí vem o comando create procedure, o nome do procedimento, as variáveis que são recebidas por parâmetro. Também podemos usar variáveis aqui dentro do procedimento. E o end para finalizar o procedimento. E aqui o delimitador, finalização do delimitador. E o importante, né, dentro da instrução SQL aqui, que será a execução do que o procedimento faz, né, o objetivo dele, para que ele foi criado. Importante, quando for criar o nome do procedimento, evita colocar nome de tabela,
coloque nomes que vai te lembrar para que foi criado, qual que é o objetivo daquele procedimento, tá? Não colocar acento, não colocar espaço, usar underline. Então, as mesmas regras para variáveis a gente tem aqui. Aqui eu já expliquei, né? Parâmetros opcionais. A gente tem o in, out e o in-out. Vamos ver a diferença entre o in, o out e o in-out. E aí é onde vai entrar aqui a questão. Foi o Ramiro que perguntou? Isso. Vamos lá. Então, nesse exemplo aqui, a gente está usando o in, né? Então, create procedure, selecionar produtos em quantidade. E aqui você precisa especificar qual o tipo de parâmetro que ele vai receber. Então, nesse caso aqui, ele está recebendo do tipo inteiro, né? Então, por exemplo, eu quero. Para que ele está servindo aqui, ó? Eu quero selecionar 5 produtos da tabela produto. Então, você foi lá. Tal. Vai chamar procedure, selecionar underline produtos. E por parâmetro, o que você tem que passar? Um número inteiro. Você passou um número inteiro, o que ele vai executar? Ele vai fazer um select no banco de dados. Então, ele vai fazer um select. O que ele vai interpretar na execução? Asterisco from produto, limite, não está aqui quantidade. Quantidade não é a variável por parâmetro que eu coloquei aqui, então ele vai entender que ele tem que executar isso daqui no SQL. E aí ele vai listar 5 produtos. Entenderam? Então, se eu tenho lá no banco de dados armazenado, por exemplo, arroz, feijão, abobrinha, macarrão, Coca-Cola, ele vai listar os 5 primeiros produtos. E foi o que eu determinei aqui na consulta. Entenderam? Com o comando in. Dúvida? Depois, eu tenho um outro exemplo. Esse daqui, ó, olha que interessante. Select count asterisco into quantidade from produto. Alt quantidade int. Nesse caso, o que ele vai fazer? Então, nós vamos chamar o procedimento verificar quantidade de produtos. E nesse caso aqui, nós não vamos colocar nenhum número.
passar nada por parâmetro. Por quê? Aqui, eu estava usando o in. O in, se a gente traduzir, é entrada. Então, nesse caso, eu precisava colocar um valor de entrada no procedimento. Aqui, eu tenho uma variável do tipo saída. Então, ele não está recebendo nada, ele está saindo. Então, na hora que eu executo, eu não vou passar nada. Porém, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar, select, né? Count, olha lá, count. Um count é uma função. Se você já sabe que conta. Quando eu coloco asterisco aqui, eu estou colocando, não especificando nenhuma coluna, né? Vai contar a linha. Então, eu vou contar e vou armazenar numa coluna quantidade from produto. Então, se eu tenho lá 10 produtos cadastrados, ele vai me retornar uma coluna aqui, ó, quantidade, e embaixo 10. Ele vai somar. Por que que eu coloquei o alt? Porque aí ele vai me retornar 10. Diferente do outro código, do in, eu precisei informar o valor de entrada, aqui eu não precisei informar nada. Eu apenas queria saber qual que é a quantidade de produtos. E aí eu vou ter o que? Um retorno do tipo inteiro, que é o que ele está me passando aqui. Ficou claro isso? E qual que é a importância disso daqui? Eu consigo pegar esse número e trabalhar com ele na programação. Por quê? Porque eu coloquei alt, ele está me retornando um valor. Quando eu chamar essa procedure, eu consigo armazenar numa variável, por exemplo, em Python, em PHP, no que eu estiver programando. Por último, a gente tem aqui a procedure elevar ao quadrado. Já o elevar ao quadrado, né, quando a gente faz aqui call, elevar ao quadrado, ele é do tipo in-out. Então, se eu coloco lá, por exemplo, 12, ele vai receber o número 12, porque ele é in, e vai retornar 12 ao quadrado. 144, tá? E aí a gente faz a programação do código para ele retornar. Aqui ficou faltando aqui, ó. Mas é só a gente pega, né? Armazena ele numa variável e faz 12 vezes 12, tá? Sobre parâmetro in out e in out, ficou alguma dúvida? Não? Então agora eu vou falar para vocês sobre declaração de variáveis, né? Então a gente tem aqui, ó, declaração de variáveis locais, que são declaradas no corpo do procedimento, usando declare. Colocamos aqui o nome da variável e o tipo, né? Também
Temos variáveis de exceção que nós usamos, no caso aqui, o arroba, e duram até o fim da sessão, ou seja, durante a execução da Procito. E temos aqui a atribuição de valor com o select, né? No caso, ela recebe o valor de uma consulta. Sobre o exercício, alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma dúvida? A Miri está digitando. Isso, Amir. Isso mesmo. Se você quiser mandar print do código também, em vez de você ficar copiando e colando, pode mandar só print, não tem problema não. Isso. Só quero ver se vocês conseguiram entender, executou, funcionou, provou para mim, tá tudo certo. Quando é essa parte de código tem que ser assim, não tem muito o que fazer não. Só a gente tem mais 8 minutinhos. Vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Dúvida? Bom, então eu vou. Professor, Pode falar. no exercício 2 do Hum, apartamento, onde uhum, ele é vendido, hum. não precisa colocar o novo proprietário? Precisa, mas aí o que que você vai fazer? Você consegue, você pode fazer um if, tá? Para verificar se já existe proprietário no apartamento. E se já existe um proprietário, você dá um comando update. Se não existe proprietário, se não tem nenhum proprietário ainda para o apartamento, você dá um comando insert. Agora, se você só fazer o update sem o if, eu já considero também, não tem problema, tá? Esse que eu estou falando aí com o if é só para já, como se diz, para ficar mais complexo, mais perfeito, mais correto. Não, porque eu pensei em colocar o delete e depois o insert. Mas aí o que que vai acontecer? Se você dá um delete e depois um insert, e no caso se ele não tem nenhum proprietário cadastrado? Primeiro ponto. Segundo ponto, se ele tem já um proprietário cadastrado, é só você dar um update, senão você vai ficar inserindo um número toda hora que você na tabela na tabela relacional entre eles. E terceiro ponto, aqui no exercício está pedindo para usar o comando update, se você olhar aqui, ó. Vê, ó. O procedimento deverá atualizar o campo correspondente ao proprietário na tabela apartamentos. Então você deve usar o comando update, porque é o update que faz a atualização, né? Hum.
Então, vamos supor que esse apartamento tenha um ID, eu não posso apagar esse ID, é só atualizar. O apartamento você não vai apagar. Você vai verificar, É ó, porque, você, assim, na tabela do apartamento tem o ID e tem o número do apartamento. Tem as duas então, coisas. Aí, então se você vai. você deleta, você perde o ID. Ah, você fala do relacionamento entre apartamento e proprietário. Isso, Porque assim, ó, você tem a tabela apartamento, né? Tem a tabela proprietário. E aí você tem uma tabela apartamento proprietário, certo? certo. Então, aqui o que que acontece? Nesse relacionamento aqui que você vai trabalhar, ó, nessa tabela aqui, ó. Sim, Aí, o que que você tem que fazer? Você vai verificar se o apartamento tem proprietário cadastrado. Aí você dá um update com o nome do novo, um RG, né? É o RG, se não me engano. é, Um RG do novo proprietário. Agora, tem imóveis lá que não tem proprietário ainda cadastrado aqui nesse relacionamento. Aí você vai fazer o quê? Um insert com o RG do novo proprietário. Esse seria o modo mais correto, tá? hum, Mas tem gente que está fazendo só o update aqui, ó, sem o if. Aí pode fazer. Mas eu deixo como desafio para vocês tentarem usar a inteligência artificial aqui para fazer esse if aqui, ó. Tá bom? tá joia, entendi. Então, Viu? eu tinha feito errado, então. Se eu já corrigir, você me manda mensagem que eu te devolvo, tá? Tá joia, obrigada. De nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Bom, então eu vou encerrar aqui a chamada e pode perguntar, Maurício. Tem mais 3 minutos aí. A primeira, vamos ver a primeira aqui, é do. Então, a primeira você tem que fazer um procedimento, né, que ele vai receber o número do condomínio e um percentual de aumento que você tem sobre o valor do, do imóvel, né? E aí ele vai atualizar todos os valores ali de todos os imóveis daquele apartamento. Então você vai fazer um procedimento. Dentro desse procedimento aqui, vai lá criar procedure lá, por exemplo, atualiza, e ela vai ter dois parâmetros aqui, ó, do tipo inteiro, tá? E esses dois parâmetros aí, um vai ser o código do condomínio e o outro vai representar a porcentagem, tá? E eles são do tipo entrada, tá bom? Entendeu? E aí você vai aplicar porcentagem, né? Então, não sei se você lembra de porcentagem, você vai pegar lá, vou fazer aqui um jeito bem fácil aqui, ó.
Você pega a continha aqui, ó. Você pega o valor do imóvel, né? Vezes 1 mais porcentagem. Assim você já consegue fazer, tá? Então, por exemplo, se o imóvel custa lá, como eu disse, 100 mil reais, aí você recebeu uma porcentagem lá de 10%, né? O que que ele vai entender? É 1 mais 10% é 0,1. Então, aí ele vai multiplicar isso daqui por 1, que vai dar 110 mil. Certinho? Só, mais alguém tem alguma pergunta? Então, vou encerrar aqui, tá? E vou já subir, quando tiver disponível aqui, o link, tá? Para vocês. Vou colocar pelo YouTube porque fica travando demais aqui pelo navegador, tá? Pelo Teams. Pessoal, boa noite para vocês. Bom final Boa de Boa noite, semana. professora. Boa noite, Boa noite, professor. turma. Tchau, tchau.